Estamos de volta com o Repórter Setorial. A Câmara de Jacareí entregou o diploma a profissionais destaques para um grupo de educadores físicos da cidade. O trabalho desses profissionais foi reconhecido também pela Secretaria de Esportes do município. Eles têm a arte de ensinar e vibram com cada conquista de seus alunos. Prazer, eles são professores, mas também podem ser chamados de educadores físicos. Essa pequena turma aí esteve presente no plenário da Câmara Municipal de Jacareí para receber diploma de profissionais destaques e foram aplaudidos por todos os presentes. E a casa ficou cheia, viu? Leandro trabalha com a base do nosso Jaque, o Jacareí Atlético Clube, e foi a primeira vez que foi homenageado em anos de profissão. A primeira vez, né, Dani? Assim, reconhecimento do trabalho, isso é bom, faz bem e nos dá força para continuar nessa nossa profissão que escolhemos. O Adarilson foi indicado pela Liga Jacareiense de Capoeira. Ele conta que ser um profissional de educação física vai além de repassar técnicas e movimentos aos alunos. Além de professor, você tem que ser amigo, você tem que dar um conselho, né? Você tem que, às vezes, ter uma rédea firme, né? Para que temos uma sociedade agradável para todos. Palavras que foram reforçadas pelo secretário de esportes da cidade. Muitas vezes a gente sai de casa com a missão daquela aula, daquele compromisso, só que muitas vezes nos deparamos com outras situações. Então essas pessoas nos veem às vezes como um psicólogo, como um pai, uma pessoa que realmente precisa ouvir. Então eu acho que a professora de educação física, a gente não está só no conceito da promoção da qualidade de vida, né? A Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí promove neste domingo o tradicional passeio ciclístico da primavera. A pedalada tem início às 9 horas da manhã no Parque dos Eucaliptos, localizado na Avenida 9 de Julho, e vai percorrer as principais ruas do centro, passando pela Dr. Lúcio Malta, 15 de novembro, Barão de Jacareí e Avareí, entre outros trechos. De acordo com os organizadores, a previsão é de 3.000 pessoas participarem do evento. No final do passeio, vai ser feito o sorteio de brindes para os ciclistas. Acompanhe agora as oportunidades de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Taubaté. Assistente de contabilidade, auxiliar de padaria, mecânico de auto, mecânico de refrigeração e recepcionista atendente. Existem também algumas vagas para pessoas com deficiência. Confira: repositor de supermercado e operador de caixa. O Pátio de Taubaté está localizado no Parque Doutor Barbosa de Oliveira, sem número, na Rodoviária Velha Centro. Telefone para informações é o 3632-3984. E vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui Lucy Previato, ela é especialista em psicologia hospitalar e o psicológico é importantíssimo para ajudar a impulsionar a cura, né? Ou aconselhar a encomendar, realmente preparar, né, a pessoa para a morte. É uma coisa que é a única certeza que a gente tem na vida, né? É. E é aquele momento em que o paciente já começa a desconfiar que não tem solução o caso dele. O tratamento deve ser diferente, né? Sim, a abordagem é um pouquinho diferente, né? Porque assim, a morte é uma fase do nosso desenvolvimento. Com certeza. Não é? Então, a gente nasce, a gente é o quê? Bebê, depois vem a primeira infância, a segunda infância, assim sucessivamente. E a morte, ela faz parte dessa escala de desenvolvimento. Desse contexto. Sim, mas ainda é um tabu, né? Pelo menos na nossa cultura, é um tabu. Então, essa abordagem com o paciente que não tem recurso de cura, né, que é o paciente terminal, ela é um pouquinho diferente, sim. Agora, a doença, de modo geral, ela faz com que a pessoa
ela fique muito focada no próprio corpo, né? Então, a doença, ela leva o sujeito a uma introspecção. Então, quando ela evolui para uma situação sem volta, né, de um estado terminal, muitas vezes o paciente, ele já pressente isso, ele fica mais pensativo às vezes, né? Ou ele quer tomar algumas providências. Tomar cuidado com os familiares que vão ficar, né? Isso, preocupa-se com as pessoas que vão ficar, ou tem algum assunto pendente com alguém que ele quer esclarecer. Retomar. Isso, e a gente precisa respeitar. A gente precisa ter o feeling de perceber que ele precisa desse momento. E, às vezes, não só o familiar, como a própria equipe que está ali atendendo aquela pessoa começa a ficar ansiosa de ver esse isolamento, né? A pessoa começa a ficar um pouco mais isolada, né? Eu queria que você falasse para o pessoal de casa ali, né? Como é que deve ser também a abordagem da família, né? Sim. Porque às vezes o sujeito já chega lá e fica um negócio que desconcerta mais ainda. Eu acho que prejudica mais ainda aquele que está nessa situação. Isso. Então, assim, a família que tem um familiar, né, tem um parente numa situação um pouco mais crítica de saúde e esteja hospitalizado, se precisar chorar, a gente orienta que faça isso longe da pessoa. A pessoa está ali, ela precisa de apoio, ela precisa de uma palavra positiva, ela precisa ser ouvida principalmente. Então, se você não está em condições emocionais, físicas, psicológicas, de acompanhar um pouco mais de perto a hospitalização do seu ente querido, de repente é um amigo também, não necessariamente um familiar, é preferível que você não vá ali. Se recupere primeiro, né? A gente sabe que dói muito, porque a gente também tem o nosso apego, né? Mas a pessoa que está ali naquela dor, e muitas vezes até já se preparando para uma despedida maior, ela não precisa de alguém estando ali na beira do leito dela, desesperada, porque isso vai desestabilizar mais ainda aquela pessoa. E também não exagerar nas brincadeiras, né? Porque tem gente que chega e começa a brincar muito, aí também extrapola, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E como é que a equipe lida com isso, né? Porque também há necessidade de preparar a pessoa para o momento derradeiro, né? A equipe começa, como eu falei, se ela percebe que o paciente está nesse processo, né, já meio que de desligamento, de afastamento, às vezes a equipe também começa a ficar um pouco ansiosa, porque a natureza da equipe hospitalar é o quê? Humana. Humana, e a gente quer socorrer, né? A gente quer aliviar aquele sofrimento, a gente quer tirar a pessoa daquele sofrimento, já é uma coisa instintual, então a gente tem esse instinto de tirar. Quer dizer que a equipe também sofre, né? Sim. Quem sofre mais, o paciente ou a equipe? Olha, depende do preparo de cada um, porque nós temos basicamente duas posturas, né, que a gente vê no hospital. Uma é a postura biófila, e a outra é a necrófila, né? Então, a postura biófila é aquela que lembra o quê? Vida, né? E para isso também você não precisa estar internado, às vezes já é uma característica de personalidade da pessoa, né? Tem pessoas que têm uma postura positiva já diante da vida, então ela, até na morte, na doença, ela lida com isso de uma forma biófila, de vida. O contrário é verdadeiro, né? Então, tem pessoas que, às vezes, um simples resfriado, ela deprime, ou ela fica muito irritada, ou ela já não quer fazer mais nada, ela já tem essa tendência mórbida, digamos assim. Lembra aquele desenho daquele leão da montanha com aquela hiena, o hard, né? Isso. Oh, dia, oh, azar. Tem gente que é assim, terrível, né? Isso. E o hospital vai potencializar isso, né? Você falou que esse ramo, né, da psicologia, essa psicologia hospitalar, não é coisa antiga, né? Tem uma certa... é um pouquinho jovem. Um pouquinho jovem. E você nota que houve avanço nesse tipo de abordagem, nessa situação? Tem sido benéfico?
o resultado final? Olha, sim, né? Existem mais profissionais se interessando pela área, né? É uma área que nem sempre, por exemplo, tem um concurso para ela, né? Mas os hospitais estão mais conscientes da importância da presença de um psicólogo hospitalar, né? A psicologia hospitalar, ela tem um pouco de psicologia clínica, um pouco não, tem bastante, né? De psicologia da saúde, de psicologia institucional. Então, o psicólogo hospitalar, ele acaba ficando muito enriquecido. É um curso regular? É uma pós-graduação? Uma pós-graduação. É uma pós-graduação. E o Conselho Federal de Psicologia também atribui a titulação para quem presta a prova, para quem já tem essa experiência na prática. Aí o Conselho, ele tem um concurso, né, uma prova, para conferir a titulação de especialista. Bom saber que o Hospital Universitário de Taubaté tem uma equipe multidisciplinar com o propósito, né, de elevar o grau de conceito da própria sobrevivência da vida a ponto de impulsionar a cura, né? Isso, ou o objetivo é confortar aquele que está nos momentos finais. Eu agradeço muito, Lucy, eu que agradeço pela sua presença aqui e cumprimento a direção do Hospital Universitário de Taubaté por essa sensibilidade de montar um grupo tão importante. Sim, obrigada. Obrigada pelo interesse. A seguir, parede do Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba vira tela de arte para grafiteiros durante evento musical.